Nesse vídeo, a gente vai resolver 3 exercícios da seção 3.6 lá do livro de cálculo A da Miri e da Diva, que são exercícios que a gente precisa construir uma função usando algumas dicas que ele vai dando, que os exercícios vão dando, mas que envolvem limites, são dicas, né? São características da função através dos limites. E para a gente conseguir construir essas funções, é preciso que a ideia do limite esteja bem fundamentada, seja bem entendida. Eu sou a Prof. Jaque de Matemática e se você gosta desse assunto ou precisa desse assunto, curte o vídeo, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Os exercícios que a gente vai resolver nesse vídeo são exercícios 6, 7 e 8 da seção 3.6 ali do livro de cálculo A da Miri e da Diva. Nos 3 exercícios, a gente tem que descrever tanto analiticamente quanto graficamente uma função seguindo algumas condições que ele dá através do limite. Então, nesse primeiro exercício, ele quer uma função qualquer, então não tem um padrão ali em relação se é reta, se é polinômio, se é função de segundo grau, exponencial. Eu vou tentar sempre usar retas, que é mais fácil de a gente construir o gráfico e também mais fácil de visualizar. Nesse primeiro exercício, ele quer que o limite no 3, quando x tende a 3, não exista, e no 6 ele exista. Então, eu vou vir aqui, vou marcar o meu plano cartesiano no ponto 3 e 6. No ponto 6, o limite precisa existir. Então, eu vou construir uma função que, quando eu estou me aproximando de 6, vai gerar o mesmo valor, vai chegar na mesma altura, tanto pela esquerda quanto pela direita. Para facilitar aqui, eu vou pegar essa função x dividido por 3 mais 6. E esse dividido por 3 aqui é para facilitar e a gente conseguir números inteiros bonitinhos. Então, se eu coloco 6 aqui, vai ficar 6 dividido por 3, que é 2, mais 1, que é igual a 3. Então, vai passar ali na altura 3. Graficamente, x sobre 3 mais 1 é uma reta crescente, uma inclinação ali de 1/3, e vai passar por esse ponto 6 e 3. E aí a gente consegue perceber que se eu estou me aproximando de 6 aqui no x, a reta, o valor, né, da reta está se aproximando aqui na altura 3. Então, o limite dessa função quando x tende a 6 existe e é igual a 3. Mas eu preciso que no 3 o limite não exista. Então, nesse caso, se eu deixar a função assim inteira, como eu coloquei, o limite vai existir. Então, a gente vai precisar criar uma restrição, uma mudança ali nesse x igual a 3. E para isso, a gente faz uma restrição. A gente corta uma parte da função, então, para x menor que 3, a gente vai definir ela de uma outra forma. E isso vai se representar aqui como se x maior ou igual que 3, então a gente vai ter o perfil da função dado por essa reta. E para x menor que 3, a gente vai construir uma nova função. Nesse caso aqui, eu vou continuar com uma reta, mas eu posso construir da maneira que eu quiser. Quanto que vale a função aqui no 3? Então, vai ficar 3 dividido por 3. 1 mais 1 vai ficar ali na altura 2. Então, eu sei que o limite pelo valor maior que 3, quando x tende a 3 por valores maiores que 3, vai estar na altura 2. Para que o limite não exista em 3, eu preciso que o limite aqui pela esquerda, ou por valores menores que 3, não caia nessa altura 2, que seja um outro valor. Então, aqui eu vou escolher a função x, né? A função simplesmente fx igual a x. E essa função só vai estar definida para x menor que 3, porque para maior ou igual eu já tenho. O que acontece com a função, com essa nova função, se a gente pudesse calcular ali na altura 3? Eu ia colocar aqui 3 e a resposta ia ser 3. Então, a gente olha para esse ponto como uma bolinha aberta. Eu sei que eu posso me aproximar tanto desse valor, 3, mas eu nunca vou chegar. Então, a gente coloca esse símbolo de bolinha aberta. Nos outros, aqui eu coloquei fechada porque a gente conseguia chegar exatamente nesses valores. E a reta, y igual a x, é uma reta aqui que divide exatamente na metade aqui esse primeiro quadrante. A gente já tem o perfil. E aí, a gente observa que o limite por valores menores que 3 vai lá para a altura 3.
Como os limites laterais são diferentes, o limite ali não vai existir. E vai ter essa quebra ali no gráfico, que a gente consegue ver visualmente como essa distância ali entre os pontos. Então, ela estava vindo aqui bem bonitinha, como essa reta y igual a x. Chegou no x igual a 3, teve que dar um saltinho aqui, né? Descer aqui para continuar como sendo essa outra reta. Não necessariamente precisa ser retas, né? Aqui eu trouxe retas para facilitar o gráfico, mas pode ser qualquer outro tipo de função, desde que ali no 3 tenha essa quebra. Aqui no 6 também a gente poderia ter uma função que estava crescendo e depois ela vinha aqui para baixo decrescendo. Aí a gente pode definir como a gente quiser. O exercício 7 vai seguir esse mesmo padrão, só que agora ele fala, ó, eu quero uma função tal que o limite da g, dessa função g, quando x tende a 2, existe e é igual a 4, mas que a g não esteja definida em x igual a 2. Então, o limite, ele é sempre aproximação, é algo que tende ali a esse valor 2, não que no ponto 2 a gente está calculando. Claro que a gente usa essa técnica de calcular limite no ponto, a gente avalia no ponto, mas o limite em si, ele olha para valores próximos de 2. Então, quando a gente pensar ali nessa função, vou marcar aqui o plano cartesiano, vou marcar o 2. Eu sei que o limite precisa chegar nessa altura a 4, mas ele não vai estar definido ali nesse ponto, nesse 2, nesse x igual a 2. Então, ele não pertence ao domínio. Eu preciso tirar. Eu posso, eventualmente, marcar um outro valor, por exemplo, g de 2 ser igual a 10, mas nesse caso ele não quer que a função esteja definida, então eu preciso fazer uma restrição aqui do domínio. E aí a função pode ser ali qualquer comportamento, mas ela nunca vai passar nesse ponto 2 e 4. Ela vai chegar próximo disso, não vai ter uma quebra, elas vão se ligar, mas vai faltar esse ponto ali exatamente no 2 e no 4. E aí a gente pode pegar uma função qualquer ali, que quando a gente se aproxima de 2 vai gerar o valor ali, uma altura 4. Aqui eu coloquei essa função específica aqui, um pouquinho mais geral, que eu tenho esse x menos 2 no denominador, então eu não consigo determinar essa função g quando o x é 2, porque senão ficaria uma divisão por zero. Porém, essa função, ela pode ser simplificada, porque eu tenho um x menos 2. Eu forcei a aparecer um x menos 2 também no numerador. Mas essa função, ela é uma reta, porque no fim, quando eu simplifico, ela só fica o x mais 2. Só que ela não pode ser calculada no 2, porque senão ela vai gerar uma divisão por zero. Então, eu escrevo uma g geral, mas que eu possa simplificar, desde que o x não seja igual a 2. Então, a gente tem essa função g. E por fim, então, no exercício 8, a gente vai ter que definir uma função e construir o gráfico de tal forma que os limites laterais sejam diferentes ali no zero. Que o limite pela direita vale 1 e que pela esquerda vale 2. Então, a gente vai marcar aqui e vai ver que por valores maiores que 0 vai ter que chegar nessa altura 1 e que para valores menores que 0 vai ter que chegar ali numa altura 2. Eu coloquei as duas bolinhas abertas, porque uma vai ter que ser, mas depois a gente pode até fechar uma delas, a escolha que a gente quiser. E fora do zero, ali ele não colocou nenhuma restrição, então pode ser qualquer coisa. Eu vou traçar aqui uma função h que seja uma reta, x mais 1 para x maior igual que 0. Então, no zero, ela vai ser 0 mais 1, vai dar exatamente aqui na altura 1. Só que eu estou para x maior que 0, então vai dar essa reta, né, saindo aqui do 1 e indo para cima. Tá? É uma função crescente, mas eu sei que quando eu estou para valores maiores que 0, a função se aproxima aqui do 1. E para valores menores que 0, eu preciso que a função se aproxime de 2. Só que se eu coloco x igual a 0, 0 mais 2 vai dar o 2. Só que eu não posso calcular aqui no 0, mas próximo de 0 a gente vai perceber que esse limite também vai ir ali para 2. Aqui, então, como eu coloquei a igualdade x maior ou igual que 0, vou fechar essa bolinha aqui, porque esse ponto pode ser avaliado, e até ali não tem nenhuma restrição do domínio, então a gente pode
avaliar a função h no zero, e essa função h no zero é igual a 1. Os limites laterais a gente construiu de tal forma que atendessem a exigência ali do enunciado, mas é uma função descontínua, né? Uma função que não tem um limite definido no zero, só tem apenas os limites laterais. E assim a gente finaliza a resolução desses 3 exercícios. Até deixo como sugestão para você refazer esses exercícios, agora criando novas funções, escolhendo as funções que você quer, até funções um pouquinho mais complexas, como exponencial, parábolas, mas que atendam ali as condições do enunciado. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal e te desejo muito sucesso nos seus estudos e até o próximo vídeo.